Oi, eu sou a Victoria Rocha e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o nosso futuro vegano. E para o nosso futuro vegano, claramente, obviamente, a nossa energia elétrica também será vegana. Nossa energia elétrica será produzida de forma com que todos se preocupem com a questão ambiental e não somente na extração, sem pensar na destruição como é feita hoje em dia. Então, falando de energia elétrica vegana, ela é extraída do sol e fonte de energia elétrica vegana também é a energia eólica. E para que a gente possa, né, criar um futuro melhor, um futuro vegano e sustentável, a nossa energia será extraída primordialmente dessas fontes. Foi assumido um compromisso, né, na cúpula, onde eles prometem que até 2030 80% da produção de energia elétrica será renovável. E até 2050, 85% das fontes de energia serão renováveis. Então, nós temos a energia solar, que é uma excelente forma de energia elétrica vegana, que através dos painéis solares ela capta, né, essa luz e transforma isso em energia elétrica de forma totalmente sustentável e renovável. A energia eólica, que através dos aerogeradores o vento, né, produz a própria energia elétrica de forma totalmente sustentável e renovável e sem a emissão de CO2 na atmosfera. As hidrelétricas têm as suas ressalvas, porque no processo de construção de barragens causa sérios impactos ambientais, então nós devemos buscar realmente por fontes de energia elétrica sustentáveis e renováveis, né, que não é o caso das hidrelétricas. E aí vocês me perguntam: "Ah, Vitória, mas por que que a energia elétrica então não é vegana?". A extração, produção, né, no caso de energia elétrica atual, proveniente dos combustíveis fósseis e das usinas nucleares, não são veganas pelos impactos que eles produzem no meio ambiente. E começa, né, pela exploração animal, que a produção, né, extração, no caso de petróleo, de carvão e de gás natural, afeta drasticamente os ecossistemas e os habitats naturais. Depois disso, nós temos as emissões de CO2 na atmosfera, igual eu falei antes também, que contribuem para o aquecimento global, né? E também, no caso agora, entra a poluição do ar, porque com isso o ar fica poluído mesmo, prejudicando a nossa própria saúde. E eu não sei se vocês já viram em relação aos oceanos, a morte dos oceanos. Eu vejo várias imagens na internet que mostra o oceano todinho morto embaixo, o ecossistema marinho totalmente prejudicado. E uma das formas que faz com que isso aconteça é justamente a extração do petróleo, né? Porque no caso a extração offshore faz com que haja derramamento de óleo mesmo nos oceanos, o que matam esses ecossistemas marinhos. E além disso, a queima também dos combustíveis fósseis faz com que seja liberado dióxido de carbono na atmosfera, trazendo então a poluição do ar e a poluição do meio ambiente de uma forma geral, contribuindo assim para o aquecimento global que nós estamos vivenciando na nossa realidade. Então, os mesmos impactos, basicamente, ambientais que nós temos na extração do petróleo, nós temos também com o carvão mineral. Nós temos agora o gás natural. Só que o gás natural, embora ele libere um pouco menos de CO2 na atmosfera, ele libera metano na sua extração e no seu transporte, né? E o metano também é um gás de efeito estufa. Então, o gás natural também não é uma alternativa sustentável por conta disso. E eu sei que a maioria das pessoas pode considerar esse assunto chato e não ter o mínimo interesse por isso. Porém, se nós não tomarmos as medidas necessárias nesse momento do nosso planeta, o nosso planeta será destruído. As pessoas há muito tempo já, né, estão somente extraindo do nosso planeta sem se preocupar em preservá-lo, achando que está tudo bem e que é isso mesmo, visando o lucro no curto prazo e esquecendo dos impactos disso no longo prazo. Então, se nós não tomarmos as atitudes necessárias nesse momento e rever mesmo os nossos comportamentos e as nossas escolhas, desde a mais simples do nosso dia a dia, como por exemplo, eu falo sempre sobre comer carne, sobre a forma de produção de energia elétrica, de combustíveis. Depois eu vou fazer um vídeo aqui também sobre os combustíveis. E se a gente não pensar nisso, o planeta Terra será destruído. E eu não quero ver isso acontecendo.
Porque a maioria das pessoas é egoísta o suficiente para pensar da seguinte forma: ah, mas aí depois também eu não vou mais estar vivo, então eu não vou ver isso acontecendo. E isso é egoísta, porque o planeta Terra faz parte do nosso universo, assim como diversos outros planetas. E você estando ou não vivo fisicamente aqui na Terra, você continuará existindo. E eu tenho certeza que isso vai estar gravado na sua consciência, como você tendo sido responsável pela destruição desse planeta. E talvez também você nem se preocupe com isso e nem entenda direito o que eu estou falando, porque talvez você nem acredite que você seja eterno. Mas eu posso te afirmar que sim, a sua vida é eterna e você só muda de forma, né? Então, independente de você estar num corpo físico no planeta Terra ou não, você terá sido responsável pela destruição dele. E isso não é bacana, né? Se você tiver o mínimo de consciência, de empatia, de compaixão, você não acha isso legal. Então, para que a gente possa ver uma mudança no mundo, uma grande mudança tem que ser tomada, né? Se você quer um resultado diferente, você tem que ter atitudes diferentes. E isso vai desde a sua forma de pensar, a sua forma de se vestir, a sua alimentação diária e a sua forma também de produção, né? Que é o caso da energia elétrica, que atualmente está sendo somente retirado da Terra sem pensar na degradação dela. Então, fica aí a reflexão para que todos queiram ter mais, como eu vou falar, para que todos realmente se importem mais com o nosso ao redor, com o nosso ambiente e não se importem mais somente com o próprio umbigo, né? Que é a causa da grande parte da destruição do planeta é essa, é o egoísmo, é você olhar no curto prazo e não olhar os malefícios disso no longo prazo. Então já tem várias empresas de energia elétrica também veganas. Eu vi uma, se eu não me engano, esses dias até no Reino Unido, e é uma empresa de energia elétrica que afirma ser vegana mesmo, né? Então quer dizer, suas fontes de energia renováveis são diretamente retiradas da energia solar e da energia eólica, porque existem umas outras formas de energia também que envolvem biomassa, porém elas não são consideradas veganas porque existe a queima, né, no caso ali, para a geração dessa biomassa de compostos animais, ou seja, de restos de animais, tanto fezes, enfim. E isso não é uma coisa sustentável também, porque eu já falei aqui em outros vídeos e sempre falo que a produção de carne é um dos motivos pelos quais o nosso planeta está sendo morto, né, através tanto da emissão de CO2, aquecimento global, quanto de desmatamento. Então, isso é só para falar por baixo, assim, por alto. Então, enquanto as pessoas não quiserem olhar o entorno, o todo, o nosso planeta, nós estaremos contribuindo cada dia mais para a destruição dele. E aí não adianta vocês verem um evento catastrófico acontecendo, como por exemplo terremotos, tempestades, inundações, enchentes, e achar que isso é um evento criado por Deus, porque esses eventos estão sendo criados pela própria humanidade. Vocês estão criando isso com as suas escolhas e atitudes diárias. Então, enquanto vocês não olharem além de si mesmos, de si próprios, esses eventos continuarão existindo e mais tragédias estarão ocorrendo, né? Se as pessoas se preocupassem um pouquinho com o todo, a fome mundial não existiria, não existiriam tantas pessoas na rua, mas as pessoas querem sempre o quê? Olhar somente para elas, para o próprio umbigo delas. Elas não conseguem sentir empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro e sentir a dor dele. E é justamente por vocês não terem empatia, tô falando vocês de forma generalizada, mas eu acredito verdadeiramente que nesse vídeo tenham mais pessoas conscientes e que se preocupam sim com isso. Então, tô falando vocês de forma generalizada porque é o que a grande massa faz e como a grande massa pensa. Então, enquanto vocês não conseguirem ter essa empatia de se colocar no lugar do outro, isso tudo vai continuar acontecendo. A fome mundial vai continuar ocorrendo, existindo, né? As doenças, grandes doenças que matam, vão continuar existindo por inúmeros fatores, como por exemplo, câncer, né? Vamos falar aí de consumo de carne. Já existe a cura do câncer, né? Mas as pessoas não querem, os médicos não querem liberar
de certa forma, assim, essa cura, porque se essa cura existir, eles têm medo de ameaçar as suas próprias profissões, e não só o câncer, como inúmeras outras doenças. Então, quer dizer, tudo o que acontece de ruim no planeta hoje está diretamente ligado ao egoísmo do ser humano. Então, enquanto as pessoas não se tornarem conscientes, isso não vai deixar de existir. E esse sendo o comportamento da grande massa, no sentido de não conseguir ter empatia e se colocar no lugar do outro, vocês não conseguem se colocar no lugar de quem está na rua, por exemplo, passando fome, e vocês também não conseguem se colocar no lugar dos animais que estão vivendo de formas inóspitas, justamente para satisfazer o seu desejo pessoal de comer carne, né? É uma atitude, para mim, hoje em dia, eu não consigo imaginar uma pessoa ter capacidade de fazer isso. Porém, eu não nasci assim, eu já comi carne. Então, eu acredito que todo mundo que está vendo esse vídeo, um dia vai também desenvolver essa empatia. E é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui agora, porque eu acredito nessa mudança de consciência coletiva, nessa mudança de consciência de toda a humanidade, desse grande grupo chamado humanidade. Então, quando isso acontecer, o planeta Terra, ao invés de ser destruído, será preservado. Você não tem que tirar algo para ter outro algo em troca. Então é daí que vem a palavra consciência, sabe? Então, quando vocês conseguirem mesmo se colocar no lugar do outro, seja o outro um animal, uma planta, um ser humano, o nosso mundo vai mudar positivamente. Então, se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha aí pra mim. Compartilha também com os amigos de vocês, que vocês sabem que tem uma esperança lá no fundo de gostarem desse vídeo e de quererem contribuir para mudar o mundo, porque aqueles que acreditam que podem mudar o mundo são os que realmente o fazem e juntos nós temos a força. Então compartilha com os amigos de vocês, deixa o joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para vocês receberem em primeira mão os próximos vídeos que eu postar aqui. Então é isso. Beijinhos de luz e até a próxima!